Às vezes a gente está nesse cotidiano que Gilberto falou tanto aqui, nessa correria tão grande, e às vezes para de perceber o quanto Deus está costurando as coisas, o quanto Deus tem propósito, né? E Ele nos uniu aqui nessa manhã, e talvez você já foi ricamente abençoado. Amém, eu glória, Senhor. Ou talvez ainda você ainda está um pouco perdido. O que é que eu estou fazendo aqui, dia de sábado? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Às vezes o coração da gente está tão agitado, a alma da gente está tão agitada, e a gente perde de desfrutar e receber do Espírito Santo a palavra. Essa palavra que um dia alcançou e chamou o reverendo Gilberto, como ele falou, e um dia também me alcançou. E aqui eu conheço uma boa parte, né? Aqui eu tenho amigos pastores que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E foi num tempo desse que o Senhor também nos encontrou, e a nossa vida foi completamente transformada, mudada. Um dia nós estávamos aí sentado, talvez como você, membro de uma igreja local, ou você um convidado, um improvável talvez, assim como eu também fui, onde eu jamais poderia imaginar que um dia eu seria um pastor, e Deus me deu hoje mais combustível para eu queimar, relembrar, reencontrar, como disse Carlos, reencontrar o reverendo Joséal. Quanto é importante foi na minha caminhada, na minha vida, reencontrar aqui os meus amigos do ministério, reencontrar outros colegas que fazia muito tempo que eu não via, Lu, às vezes só de encontro que a gente se encontra, uma JC, um cursilho, os meninos que agora cada vez mais a gente está mais próximo, né, de Caruaru, Toritama, rever todo mundo, agradecer a Deus pela vida de cada irmão lá de Santa Cruz que colocou seu nome na lista, veio e assim esteve priorizando esse tempo. Eu queria começar a minha palavra dizendo a você, eu vou ser breve, vou ser rápido, eu queria que você não se distraísse, porque às vezes nessa distração, às vezes é um telefone, às vezes é um colega do lado, às vezes é, enfim, é alguém que passa por aqui, você está diante da palavra de Deus, essa palavra que tem poder, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela acessa algo que ninguém pode acessar. E talvez uma palavra dita aqui pode mudar a sua história, pode mudar a sua liderança, o seu ministério, pode mudar toda a sua jornada. E eu não sei se você conseguiu compreender tudo que já foi dito aqui. Eu fui ricamente abençoado. Não é sobre onde a gente quer chegar, mas sobretudo o que Deus está fazendo hoje. Embora às vezes a gente um pouco cansado, sobrecarregado, embora às vezes diante do cotidiano e das circunstâncias do atual a gente olha e diz assim, poxa, eu só sou membro da igreja, eu só estou frequentando agora há pouco, eu só fui no concílio, não sei nem o que eu estou fazendo aqui ainda. E quem sabe Deus está trabalhando, forjando, quem sabe a gente vai se reencontrar daqui a algum tempo, daqui a algum mês, daqui a alguns anos, e poder viver. Aqui Gilberto contou um terço, né? Nem um terço de tudo que a gente viveu. De fato foram muitas lágrimas, uma amizade regada a muitas dores, momentos muito difíceis, mas muita alegria também. E hoje, mais do que tudo, poder ver quanto você tem, meu irmão, voado. E eu fico muito feliz por isso. E a gente que, quando a gente ama alguém, a gente quer ver sempre o outro voando. E é assim que a gente quer que tudo aconteça. Bem, eu fiquei com essa segunda palestra, a gente vai falar sobre devoção. Às vezes um tema pouco discutido, pouco falado, né, com base na vida de Davi. E eu quero ler um texto com você, quero que você, se possível, abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler do verso 31 ao verso 41. Abra seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel 17, do verso 31 ao verso 41. E outra coisa que eu esqueci de dizer, eu estou me sentindo mais velho, né? Gilberto contando a história dele, né? Eu já era seminarista, aí o bispo vem aqui, e eu já era pastor já, eu estou ficando mais maduro, né? Me senti bem velho, viu? Mas não sou um cara velho não, eu estou sofrido da vida, viu? Mas eu estou meio acabado, né? Mas eu estou aí, viu? 41. Nem parece, né? Está acabado. Reverendo Genival
Ele me disse a idade dele, disse, não pode, reverendo, né? Eu não vou nem dizer, meu reverendo, para ele não. Diz assim a palavra de Deus. Então, verso 31. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Verso 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai à luta contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: toma conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até morrer. Verso 36. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá. E disse: que o Senhor esteja com você. Verso 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com um cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que o Teu servo diminua e que o Senhor cresça, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença. Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. A gente vai falar um pouquinho sobre devoção, olhando para a vida de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E de cara eu quero dizer, quando eu leio um texto como esse e vejo Davi dizendo que fez tudo aquilo com urso, com leão, eu pensava que ele ia dizer, e aí eu acordei, né? Porque ele se agarrou com urso, com leão e fez tudo isso, né? A gente vive um tempo onde todos nós homens somos pressionados, avaliados, comparados o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é medido. Sucesso, performance, tudo se compara, e muitas vezes a gente mesmo começa a se avaliar sobre a nossa força, olhando sempre a grama do vizinho que é mais verde, sobre as nossas conquistas, e isso gera uma autossuficiência, isso gera uma necessidade de mostrar o que muitas vezes não passa de uma foto de Instagram, como aqui foi dito. Essa é a nossa geração. E o que é legal num congresso como esse, num seminário de homens, é que aqui a gente não está num culto formal. Aqui você não precisa colocar uma máscara. Porque se você vem para um lugar como esse, com um bocado de marmanjo, e ainda aqui você tem a necessidade de colocar uma máscara para mostrar algo que você não é, já basta o peso, às vezes, da semana que a gente tem que mostrar no trabalho, na faculdade, para os nossos filhos, que nós somos fortes, que temos o melhor. E a sociedade vai nos apertando cada vez mais e a gente vai tentando se adequar. E Paulo diz para a gente não se conformar com esse mundo. Nada mais é do que aquele texto de Romanos, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: não coloque a mesma forma.
Você não precisa viver da mesma forma como o mundo está dizendo. Então, para ser homem, no mundo que a gente vive, que ninguém aqui é de outro mundo, nós somos aqui forasteiros, mas ninguém aqui é de Marte e de Júpiter. Nós estamos aqui no mesmo plano terreno. E aqui as pessoas olham para a gente e tentam comparar o que é masculinidade, o que é virilidade, o que é ser homem hoje, talvez no seu ambiente de trabalho. O cara, tu não trata uma mulher, é algo estranho. Ah não, tu não toma uma, tu não bebe, não tem dinheiro, poder, fama. Esse é o mundo que a gente vive e as pessoas querem que de alguma forma, principalmente aqui para os mais jovens, colocar isso igual abaixo. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho um filho de 17 anos e ele é pressionado todos os dias pelo mundo para transar desde cedo, porque o homem tem que transar, o homem tem que ter mulher. Como é que o cara com 17 anos, um negão desse tamanho bonito, forte, com toda a condição que ele tem hoje, e de repente alguém diz assim: aí, comece quantas esse final de semana? E ele dizia assim: não, pô, eu sou cristão. A última namoradinha que ele começou a namorar, pra gente, veja, de forma tardia, porque a gente que é homem, quem tem filho é mulher, quem tem filho mulher, já pensa diferente de quem tem filho homem, né? Eu tenho uma menina de 12 anos, e eu fico imaginando que ela vai namorar quando chegar lá na sua maioridade, né? Mas não é assim que acontece. Já o meu filho com 17, com 16 para 17 eu já ficava. E aí, ele não despertou ainda para essa coisa toda. E com o tempo o Senhor foi dizendo: que bom. Porque a vida não é só sobre sexo. A vida não é só pornografia. Porque ele tem que repetir a mesma coisa que eu vivi. Porque ele tem que ser igual do que eu vivi, do que o meu pai me ensinou, do que o mundo me ensinou. E eu lembro dessa namoradinha. O mano está ali atrás, meu irmão está aqui atrás, conhece bem ele. E ele disse assim para a namorada: olha, eu só vou namorar se eu falar com teu pai. E a menina olhou para ele e disse assim: beleza, vamos falar com ele. E conversou com a mãe. A mãe disse: ó, teu pai é meio brabo, tal, não sei o quê. A mãe estimulando não falar. E o meu filho voltou para casa meio cabisbaixo. E logo eu percebi, porque ele tem um sorriso lindo. Disse: Dan, e aí? Ele disse: pai, não deu certo o namoro não. Eu disse: como assim? Nem começou. Ele disse: a moça me disse que a gente tinha que namorar escondido. E eu disse a ela que eu sou um cristão e eu não namoro escondido. Eu não tenho a necessidade de namorar escondido. Eu quero agradar a Deus. E eu não vou namorar com aquela moça se for escondido. Eu falo com o pai dela, 16 para 17 anos. Isso me encheu de orgulho. Porque com 16 para 17 anos eu estava perdido. Eu já tinha ido em prostíbulo. Com 16 para 17 anos eu já sabia o que era a vida. E a vida para mim, ela se resumia no que o mundo diz. Nessa pressão que o mundo está dizendo. E eu tenho que dizer para você que muitas vezes eu atendo pessoas no gabinete que não tem a ver com idade, mas tem a ver com infantilidade, com falta de maturidade, de ser um homem cristão, que os cabelos já são grisalhos, mas parece um adolescente. Casamento rachado, mas na foto do Instagram é bonitinho, viu, irmão? Foto bonitona no Instagram. Às vezes, com uma vida, se você dizer: ei, como é que tá? Tá tudo bem. Preso na pornografia e um casamento. Porque não venha me dizer que se você aqui está preso em pornografia, você tem uma vida sexualmente ativa com a sua mulher, saudável. Não tem. Porque quem está preso em pornografia está doente. Adoece a alma. Fora todas as outras complicações que se tem. Então a gente vive nesse mundo onde a gente vai sendo cobrado o tempo todo. E Davi nessa manhã, o Senhor através da vida de Davi nessa manhã vai nos ensinar o que verdadeiramente é ser um homem de Deus, o que verdadeiramente, além, fora dos padrões desse mundo, o que é que vai valer a pena e o que é que vai sustentar. Davi era um simples pastor e ele precisava agora enfrentar um grande desafio, que era um gigante. Mas é interessante perceber que Davi, logo no início, ele já diz que a armadura era confuso para ele. Saul coloca nele, eu fico imaginando aquela espada gigante,
talvez sem nem conseguir ele colocar na sua cintura, e ele diz: olha, eu nunca usei isso. Davi pega a sua fenda, pega as suas pedrinhas lisas no riacho, e não significa que Davi estava dizendo o seguinte: eu vou vencer aquele Golias, aquele filisteu, guerreiro, assassino, com essas pedras. O que Davi já deixa de cara, eu quero que você entenda esse princípio de Davi. O que Davi estava dizendo é que aquela luta não era dele, a luta era de Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós carregamos lutas que não são nossas, e nessa correria do dia a dia, a gente é tão autossuficiente que a gente acredita que muitas lutas são nossas, e rapidamente a gente entra em frustração, porque chega uma hora que chega na impotência e a gente não consegue resolver. Quantas vezes aqui, homens como nós aqui, se você de fato for homem que não tem a ver com quantas vezes você transou, o que você bebeu, mas homem a ponto de cuidar da sua casa, da sua família, como sacerdote, de você se preocupar se seus filhos leem a Bíblia, se você se preocupar se a sua esposa espiritualmente e emocionalmente está bem, ou se porventura você nunca pensou nisso. Porque às vezes a gente está tão ocupado no trabalho, a gente está tão ocupado em sustentar financeiramente a nossa casa, dar o melhor, comprar o melhor carro, comprar uma casa própria. Eu conheço um cara que está correndo aí 20 anos para comprar aquela casa dos sonhos, quando na verdade, quando ele conseguir, porque às vezes ele vai conseguir, ele já não tem mais a família, ele só ficou com a casa. E aí eu quero dizer outra coisa para você: nenhum sucesso financeiro, profissional, título vai valer a pena se for pelos escombros da sua casa. Em outras palavras, se você olhar para trás e dizer assim: eu consegui comprar a casa que eu tanto sonhei para minha família, e quando você olha para trás, você tem uma esposa sofrida, cheia de feridas, de amargura, você tem filhos vazios, você não consegue ter intimidade com ninguém, e aí eu lhe pergunto: será que vai valer a pena? Nós só temos uma vida, a vida passa tão rápido. Gilberto estava falando aqui de um tempo que a gente tinha 15 anos, 16 anos, eu estou com 41 agora. Meu filho está com 18 anos, se eu quisesse cuidar do meu filho agora, trabalhar no caráter dele ali quando ele tinha 4, 5 anos, eu não posso mais. O que eu tenho agora é prejuízo. Quantos pais aqui focaram a sua vida toda na parte financeira, não cuidaram da sua família, no emocional, no espiritual, e hoje estão pagando preço, porque não tem relacionamento com o filho, não tem tempo de mesa, ele não quer sentar à mesa com você, você é um estranho para ele, você não é uma autoridade, você não é um sacerdote, e às vezes a gente quer fazer isso agora por força e por violência, e também não vai. Davi nos ensina que as nossas lutas, as lutas de um homem de Deus, são as lutas do Senhor. E por isso que ele diz: eu vou encontrar com esse Golias, e eu vou vencer no nome do Senhor. Amém. Deixa eu dizer um outro princípio para você. Há muitas lutas que nós não vencemos, porque vamos no nosso próprio braço. Homens que têm devoção a Deus como Davi. Davi foi um bandido. Davi matou, adulterou, mentiu. A gente poderia ficar aqui, e talvez seja um grande conflito para muita gente entender como esse cara é chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por que será que a Bíblia chama? Por que Deus chama Davi diz homem segundo o coração de Deus, diante de tudo que ele falou? Davi não caberia em nenhuma igreja, nem na minha, nem na sua. O irmãozinho pisa no pé da gente, a gente já vai lá e detona o cara. Imagina se chegasse agora Davi aqui: olha, esse é Davi, pastor Luciano, ele vai ficar lá na sua igreja, ele é um assassino em série. Não cabe. Mas foi dito aqui pelo reverendo Gilberto: Deus olha com outros olhos. Deus vê além do estereótipo. Deus vê além daquilo que a gente quer mostrar. Deus vê o coração. E quando Deus olhou para Davi, a confissão de Davi é a coisa mais linda do mundo. Ele diz: pequei primeiro
com o Senhor. Depois eu peguei com os meus. Davi tinha consciência de que Deus era mais importante do que tudo. Mas isso não fez dele um homem perfeito. Porque perfeito nós não somos. Davi nos ensina que as lutas devem ser com a força do Senhor. E nessa manhã eu e você somos chamados para ser homens de Deus. No final da história disso tudo que a gente vai viver aqui, porque nós vamos viver muitas coisas ainda, até o entardecer, até chegar à noite, a minha oração é que a gente saia daqui com um desejo real de sermos homens de Deus. Amém? Amém. Por onde a gente passar, Davi nos ensina princípios. A vitória pública de Davi se deu no secreto. Quantos de vocês aqui têm dedicado tempo de oração? Devoção a Deus. Devoção a Deus é assim, ó. Em outras palavras, dizer, Senhor, eu não consigo, se não for o Senhor. Amém. Devoção a Deus é você dizer assim, confiança no grego, não é uma confiança daquela que a gente dá com a mão e tira com o outro. Confiança no grego tem uma expressão que é confiança plena. É como se pudesse escrever em letras garrafais. É como se você pudesse dizer assim, meu amigo, ainda que o diagnóstico está complexo, ainda que humanamente tem um atestado de óbito para ser ali colocado, a minha total confiança, não existe uma confiança rasa. Aqui divide os homens dos meninos. Aqui divide a hora que a gente diz assim, por que aquele cara conseguiu vencer? Porque ele teve uma confiança plena, ele não ficou naquela coisa, agora eu confio, agora eu não confio mais. Ah, é porque é o meu coração. Ah, é porque é a geração do mimimi. Ah, porque é difícil. É difícil, é um prédio bem grande. O que divide o homem de um menino na caminhada da vida pastoral, na caminhada da fé, é a hora que você estiver diante do maior desafio da sua vida e você dizer, eu não abro nem para um trem, eu confio plenamente, ainda que eu vá para a morte. Isso é confiança. Só que talvez para você seja ainda complexo de entender. E aí a vida, da caminhada da vida cristã, você vai aprendendo e vai vendo. O que fez a vitória de Davi não foi Davi, não foi a fenda, não foi a pedrinha, não foi o discurso bonito, porque nada disso funciona. O que fez a vitória de Davi era o que Davi estava em secreto com Deus. Quantas vezes eu vou dizer a vocês, talvez alguns homens chegaram aqui e nem casamento existe mais. Talvez a sua mulher nem aguente mais você. Talvez você olhe e diga assim, meu casamento está meio falido, eu não sei muito o que fazer, mas em secreto o Senhor tem poder para restaurar. Em secreto o Senhor tem poder e tem propósitos para fazer. E isso se aplica na vida da família. Tudo isso é projeto de Deus. Quantos daqui hoje enfrentam dificuldade em se relacionar com seus filhos? Seja bem-vindo. Não é só você não, muitos aqui têm dificuldade. Quantos aqui estão tentando vencer um vício, uma compulsão? Quantos aqui estão presos na pornografia? É que a gente não tem coragem de dizer, porque a sociedade vai julgar a gente. O mundo lá fora, às vezes até aplaude, né? Eita, ontem eu saí com 2 mulheres. Hoje o negócio está meio louco. A gente está vivendo uma geração louca, de cabeça para baixo. Não tem mais essa coisa de homem e mulher. Tem cada nome que você não sabe nem de onde vem. Eu imagino na Trindade hoje, cuidando de uma juventude como vocês cuidam, como tudo está invertido. Cada vez está ficando mais complexo. Porque a única coisa que é absoluta é a palavra de Deus. Amém. O resto tudo é relativo. Tudo vai ser relativo. Se você entrar no diálogo desse relativismo, às vezes a gente quer entrar nessa juventude, né? Com filosofia, com relativismo, com psicologia, nada vai funcionar. Cada um com o seu argumento, um argumento forte. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E tem que ser a de vocês. Porque se ela só for a minha, só a minha casa vai bem nesse negócio. Você, como homem, tem que parar de terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. Sabe quem tem que ler a Bíblia dentro de casa? Você. Se você não está lendo, está tudo errado. Sabe quem tem que orar com a esposa? Ah, mas minha esposa não é fácil. O problema é seu, a minha também não é não.
Ah, pastor, mas é difícil lá em casa. Na minha também. Mas o homem da sua casa, o sacerdote é você. Se a sua casa vai bem, parabéns. Se a sua casa vai mal, a culpa é sua. E não tem como dizer diante de Deus assim: olha, Senhor, que nem a gente estudou essa semana, né? O silêncio de Adão a gente estudou. E no final alguém disse assim: a gente parece mais com Adão, pastor. Porque Adão, vendo Eva, não disse nada. Quando Eva deu a ele foi omisso. Ele foi lá e comeu. Quando Deus veio, ele se escondeu. Quando Deus falou com ele disse assim: foi a mulher que tu me desse. Adão é muita cabra safado. E no fundo a gente parece com Adão. A gente está longe de parecer com Jesus. Talvez às vezes no trejeito da gente, às vezes na fala, no aquilo que a gente quer mostrar, né? Eu vou dizer uma coisa, você estava dizendo a pastor José Alves ali, que há muitos homens que a gente hoje convive que parecem com Jesus, e é um privilégio conviver com pessoas que parecem com Jesus. Amém. O maior desafio que a gente vai sair daqui é para ser um homem cristão, e o modelo é Jesus. E se você parece mais com Adão, omisso. Eu atendi recentemente uma mulher e disse assim: pastor, o problema da minha casa é que lá em casa meu marido é frouxo. O que tem de homem frouxo hoje dentro de casa não é brincadeira. Onde a mulher que diz a última palavra, a mulher que fala, a mulher que manda. Que negócio é esse, meu irmão? Está na hora da gente se posicionar. Está na hora da gente sentar à mesa. Eu não estou falando, aí é tudo ou nada, né? A gente também é uma geração de um bocado de imbecil, porque, não, então agora eu sou homem, eu vou lá, grito, bato. E por que não vence no secreto? E por que não vence na oração? E por que não vence na sabedoria? E por que não vence? Quantos aqui no seu domingo tem dedicado ao Senhor, que o domingo é o dia do Senhor? Digo lá. Aí chega no domingo, eu não vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça, eu não vou no domingo porque tem um churrasco, eu não vou no domingo porque tem um passeio. Aí depois os gabinetes estão lotados. E você se pergunta: quem tem filho pequeno aqui? Mesmo é muita gente. Você não pode ficar um domingo sem levar seu filho na escola dominical, sem levar seu filho na igreja, porque depois você vai derramar lágrimas por ele. Isso não é a matemática 1 mais 1 igual a 2 de quem já está há muitos anos na caminhada. Se não ensinar a criança o caminho que deve andar, quando for mais velho, ela vai se desviar. E depois você vai ficar se perguntando: me desculpe, eu não sei onde eu errei. Eu escuto isso direto. Você errou, meu irmão. Que você não orou pelo seu filho, você terceirizou. Você colocou a culpa no pastor. Olha, eu vou dizer um negócio: o pastor não é gente, não. O pastor sofre. Toda hora a gente está na boca de alguém. Alguém olhando a roupa que a gente vestiu, alguém olhando o que a gente disse, alguém olhando as nossas esposas, alguém julgando os nossos filhos, quando na verdade a gente não é homem nem para olhar a gente no espelho. Uma vida bagunçada, uma espiritualidade que não aguenta um deserto. Homem que é homem de Deus, aguenta deserto sim, passa pela prova, nunca mais é o mesmo, vai ser forjado, vai ser modificado. Quem é homem de Deus e está passando por dores, sabe que no final Deus tem um produto que vai gerar na gente. Só que nem todo mundo quer perseverar. E o que é que acontece? Um bocado de marmanjo chorando, porque a vida é difícil, porque está doendo muito. Davi nos chama para esse confronto, para que a gente possa depositar em Deus a nossa confiança. E aí eu quero que você reflita, você não precisa me responder, aonde você tem depositado a sua confiança, porque Davi colocou no Senhor, isso a gente já sabe. Eu quero perguntar aonde você tem colocado a sua, que aí eu não sei, só você sabe. Aonde você tem depositado a sua confiança? Davi ia para um vale, onde aconteceu várias batalhas dos filisteus, e eles não perdiam nada, eles eram famosos no poder militar. Era impossível, humanamente falando, com os recursos humanos, Davi ganhar aquela luta. Davi não tem experiência militar, Davi era apenas um menino. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi tinha algo que era um diferencial.
ele confiava plenamente no Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. No lugar talvez da gente reclamar, no lugar da gente ficar perguntando por que Deus, que tal a gente pudesse exercitar, mesmo com lágrimas nos olhos, no nosso quarto, no nosso escritório, ou daqui a pouco no banheiro, ou aqui mesmo, porque você é um, você pode chorar. Eu choro pra caramba. Eu tenho muitas ovelhas minhas aqui, quem mais chora está aqui, mas eu choro no altar, eu choro com as minhas vestes. Esses últimos dias eu tenho passado muitos tormentos, mas eu não faltei um dia à minha igreja. Você vai dizer assim, sua obrigação. Sua obrigação? Não me venha com essa não, que eu posso dizer que eu não vou amanhã. Eu posso dizer que estou doente. Ou você acha que só você pode estar doente, só você pode estar limitado para ir? Até isso às vezes as pessoas querem mandar na gente, né? Mas eu vou lhe dizer o que eu aprendi ao longo do tempo. É com lágrimas, mas é no altar. É dizendo, Senhor, está doendo, mas é aos pés dele. Porque é nesse lugar que o Senhor vai decretar a vitória sobre a nossa vida. É nesse lugar que o Senhor vai alinhando as emoções. É nesse lugar que o Senhor vai botando termo aonde não tem. É nesse lugar que o Senhor vai reorganizando toda a bagunça desse mundo. E depois que você começa a ter experiências com o Senhor, você percebe que de fato o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Às vezes nós estamos ali de joelho, no secreto, buscando, e quando a gente chega lá para resolver a bronca, já está resolvido. O Senhor já alinhou, o Senhor já retirou, o Senhor já fulminou, o Senhor já foi à frente. Foi isso que Ele fez com Davi. Eu quero trazer alguns pontos importantes aqui ainda sobre Davi. E a primeira coisa é quando você busca Deus em devoção, em secreto, você rompe as expectativas humanas. Em outras palavras, é quando você é um homem de Deus, um homem de oração, um homem devoto, um homem que confia plenamente em Deus. Confiança plena, viu? Você não vai esquecer nunca mais isso. Confiança tem que ser plena. Se for uma confiança meia boca, não funciona. A Bíblia diz, se você acha que pedindo, a Bíblia diz uma expressão que para mim é perfeita. Ela diz assim, aquele homem é homem de ânimo dobre. Sabe o que significa? É duas almas. É como se você fosse 2 em 1. E a gente aqui é especialista nisso. Ou não é? Uma hora a gente quer tudo, outra hora a gente já não quer nada. Uma hora a gente está disposto a matar, como Pedro disse a Jesus, Senhor, eu jamais te negaria, eu mataria e morria por ti. Jesus olhou para Pedro e disse, não, Pedro, não vai ser assim. E na primeira oportunidade que Pedro teve, Pedro negou o Senhor. Ânimo dobre. E a Bíblia vai dizer, não espere esse homem, que receberá alguma coisa da minha parte. Se esse coração é comparado com uma onda do mar que, impelida pelo vento, vai de um lado para o outro. Às vezes o ambiente diz o que a gente crê, o que a gente é. Às vezes a gente está sendo impelido. Eu não sei em que momento você está, mas eu quero dizer que o Senhor trouxe você aqui para que você possa depositar nele a sua confiança completa. Amém? Independente das circunstâncias. Eu sei que às vezes é complexo mesmo. Às vezes tem dores como homem que só a gente sabe. Tem muita coisa que a gente não tem nem coragem de externar, e a gente está sofrendo. Porque de fato quem é homem, o homem cristão, passa todo o tempo por batalha, por luta, por dor. Mas o Senhor está chamando a gente para a gente entender que esse lugar é o lugar para a gente depositar plena convicção, plena confiança. Isso é devoção. E foi isso que Davi fez. Davi fez, eu vou ao encontro dele, porque eu vou no nome do Senhor. Amém? Amém. Quando você acordar, comece a fazer o exercício de buscar o Senhor em plena confiança. Quando você abrir os olhos, de vez de você olhar o celular, ainda no dia de jejum,
Declare com a sua boca e diga para Ele assim: Senhor, eu confio plenamente no Senhor. A minha alma está agitada. Davi vai dizer: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Davi falava com ele mesmo o tempo todo. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele diz: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. E o texto diz: espere em Deus, porque ainda eu te louvarei. O problema é que a gente acredita que as circunstâncias que a gente está atual vai determinar o nosso fim. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um plano. Ele não perde. Deus não é pego de surpresa. Talvez às vezes a gente está diante de uma situação que eu disse: Senhor, agora é o fim, eu não vou conseguir vencer. Mas não é sobre o poder de Deus, é sobre o nosso coração. Eu digo lá na igreja: Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Vocês sabem disso tudo. A pergunta é se a gente crê e se a gente confia plenamente. A pergunta é se a gente está disposto a entregar o nosso coração duvidoso, se a gente está disposto a trocar o jugo, que é pesado, pegar esse fardo e deixar que Ele carregue. É colocar Ele à frente das nossas lutas. No verso 38 a 39, diz o texto que nós lemos: Saul vestiu a Davi a sua armadura, porém Davi disse: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi desafiou a lógica humana, e não importa o tamanho do seu desafio, você é chamado nessa manhã a depositar nele a confiança completa. Amém? Quando nós fazemos isso no dia a dia, o extraordinário de Deus acontece. A Bíblia diz: se você tiver fé como de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: sai daqui, vai para ali. E eu fico me perguntando por que os montes não se movem. Porque Deus não tem poder? Será que é isso? Será que a gente é tão arrogante, tão prepotente, a ponto de imaginar que Deus não tem poder de mover um monte para um lado, para o outro? Ou será que a gente é homem suficiente para dizer que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda? Será que a gente tem a hombridade de reconhecer que a gente é só um mero religioso? Porque a diferença não faz se você vai numa igreja. Porque talvez você me diga assim: pastor, eu vou agora na igreja, eu levanto a mão, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu tenho uma Bíblia. Que massa, meu irmão. Mas e na hora da prova, você coloca Deus em primeiro lugar? E na hora da tentação, você deixa de desculpa e diz: eu não vou fazer isso porque isso não honra o nome de Deus? Ou você vai continuar dizendo que você gosta do louvor, que você canta, que você prega, que você é um pastor, que você é um ministro? Você acha que Deus se incomoda com isso? Deus não olha para o exterior. Deus não olha para mim dizendo assim: olha, aquele é o pastor Edson. Isso é coisa da gente. Deus olha para o meu coração e diz: aquele é o meu filho amado, que eu morri por ele. Importa agradar a Deus do que agradar os homens. Só que aqui divide tudo, porque no fundo a gente quer agradar os homens. No fundo, muitos de nós aqui não tem coragem de desagradar a sociedade que a gente vive para agradar a Deus. No fundo, a gente é muito multidão, aglomerado atrás de um milagre, do que disposto a caminhar para o Getsemane. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que aquele que quer me seguir, o que é que o texto diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quantos estão aqui dispostos a ir para o melhor congresso do mundo? Quantos estão aqui dispostos a domingo ir numa igreja? Eu vou, pastor. Quantos aqui estão dispostos a negar a si mesmo para glorificar o nome de Deus? Aí a gente já reduz o grupo. Aí só vai os discípulos, a multidão já fica no meio do caminho. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque a fé desse homem estava completamente tomada em Deus, não nas circunstâncias. Como pastor, eu tenho visto muito isso acontecer. O povo é crente e é cristão até o dia que as coisas dão errado.
Quantos aqui fizeram o cursilho já? O cursilho? Uma galera aí, né? A gente fez cursilho agora, né? Junto. Lá foram 22 mulheres lá na comunidade. Infelizmente eu vou ter que dizer a vocês o que eu disse a elas lá. Só 2 ou 3 ficam. O resto nenhuma fica. Sabe por quê? Porque é tudo multidão. Ninguém quer negar a si mesmo. Todo mundo quer milagre, quer show, quer aplauso, quer luz, quer palanque. Todo mundo quer colocar a camisinha bonita assim: Jesus é o Senhor da minha vida. No meu carro aqui dirige o Senhor. Mas na primeira oportunidade vira multidão. E eu vou dizer uma coisa para você: eu já fui multidão muitos anos da minha vida, mesmo estando dentro de uma igreja local. Agora, para eu escandalizar vocês, o problema é que Silvio está gravando, né? Senão eu estou mais educado por causa de Silvio, viu? Silvio está me gravando, eu estou mais educado. Mas estou brincando, Silvio. Pode ir. Vai para o canal do YouTube. Vai para o canal do YouTube. Aí eu não posso nem dizer o que eu ia dizer, Silvio, agora, viu? Não se escandalize, não. Eu já fui multidão sendo pastor. Eu já andei muito perdido. E aqui eu tenho meu irmão. Aqui eu tenho pastores amigos que são meus irmãos. Eu tenho gente que caminhou comigo e sabe o que eu estou dizendo. Eu já estive como pastor perdido no meio da multidão. Até que um dia o Senhor restaurou meu ministério. Até que um dia Ele me reencontrou. Até que um dia Ele foi ao meu encontro, assim como Ele fez com Pedro, que negou Ele. E o encontro com Jesus tem que mudar a nossa vida. O encontro com Jesus tem que dar um norte. O encontro com Jesus muda propósito. E o problema é que a gente continua frequentando igreja, frequentando cursilho, fazendo tudo, e a vida da gente não muda em nada. Eu queria que você fizesse uma autorreflexão como homem hoje e pudesse avaliar se a sua caminhada com Cristo muda a sua vida, mudou a vida da sua casa, a vida da sua família. Eu queria que você não olhasse para o lado e pensasse em você, e dissesse assim: a minha caminhada cristã tem mudado a minha vida. Eu sou um homem espiritual, não pelo que eu digo, mas pelo secreto que eu tenho com Deus, pela intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu tenho vencido batalhas não na minha força, não no meu entendimento, não no meu bolso, não no meu dinheiro, porque aí é fácil. E o grande problema é que a gente vai caminhando e nada muda. Tem gente que, eu conheço gente que está há 30 anos na igreja. Lá na minha igreja eu estou há 3 anos. Eu tenho gente lá na igreja que está há 3 anos comigo e nunca mudou nada, a não ser a camisa que ele vai para o culto, que deve ser a mulher dele que troca. 3 anos, meu amigo, o cara caminhando e não muda nada. Com quem ele se encontrou? Ele se encontrou com a religião. Ele se encontrou com uma placa, ele se encontrou com um local, com um louvor. Mas ele não se encontrou com Jesus, porque ninguém que se encontrou com Jesus permanece o mesmo. E ele está aqui nessa manhã. Se você deseja ter um encontro pessoal com ele, é uma decisão. É negar a si mesmo. É uma decisão pessoal. E aqui eu vejo pastores, aqui eu vejo ministros, aqui eu vejo líderes de igreja, e é para você mesmo. Talvez você precise realinhar algumas coisas. Talvez chegou a hora da gente olhar para a vida de Davi e dizer assim: eita, eu preciso confiar plenamente, senão nada acontece. Talvez o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração para uma mudança, um realinhamento, uma palavra profética ao seu coração. Eu não sei, eu não tenho poder nas minhas palavras, não é mágica, mas o Espírito Santo que está aqui nessa manhã pode, e Ele está transformando o nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Esteja atento, não se distraia. Muita coisa vai acontecer aqui ainda durante todos esses dias. Não se distraia com o telefone, não se distraia com notícias externas. Eu já fui para muitos lugares para passar o dia e era mesmo que eu não estava. Eu ficava só enganando. Se você veio para enganar, vai embora, meu irmão. Não perca seu tempo, não. Se você não quer estar aqui, aproveita o almoço agora que ninguém vai perceber, não, vai embora. Vá fazer o que você quer. Agora, se você quiser ser um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, se você quiser receber uma palavra para a sua vida, se você quiser sair daqui cheio de Deus, você continue aqui. Esteja atento. A gente não saiu da nossa casa para vir brincar de ser crente, não. Eu queria estar dormindo. Eu fiz feira ontem. Além de pastor, eu sou sulanqueiro também lá em Santa Cruz. A gente virou à noite, eu queria estar dormindo. A nega velha estava dormindo, chega, estava quentinho, 5 horas da manhã. Messinho não é nada ansioso, né? Ele já mandou uma mensagem para mim, né?
Era para sair 6h30. Eu tenho uma bênção lá na minha igreja, 5 horas da manhã. Ele vai dizer, pastor, eu já estou pronto. Eu disse, eu sei, meu filho, você já está pronto. Quer dizer, eu já sabia desde ontem, né? Já estava escrito que ele já estaria pronto. Eita, meu irmão. Deus não chamou você para ser um pastor. Isso é título. Deus não chamou você para ser um ministro, um professor, um mestre. Tudo isso é legal, é bom. Os dons de Deus são múltiplos. Ele vai usando a gente apesar da gente. Mas Deus chamou para você ser um homem. Deus chamou para você proteger a sua família. Segunda-feira eu perguntei num grupo de homens, será que você podia chegar em casa e perguntar à sua mulher, amor, de 0 a 10, quanto eu tenho sido um homem para você? Quanto eu tenho cuidado dos nossos filhos? Quanto você se sente segura comigo? Será que a gente não faz isso não, viu? Para você não sair apanhando, viu? Só é assim, uma metáfora, só para a gente ficar aqui imaginando, né? Que eu sei que vocês são tudo bonzinhos. Não, não faça isso não, você é muito jovem. Não faça isso não, que é mulher perigoso, rapaz. Mas é uma pergunta para a gente se fazer, sabe? Eu tenho muito orgulho de tudo que Deus tem feito na minha vida, não sobre os resultados que eu conquistei, eu fiz, mas eu tenho muito orgulho de ser marido de Raquel, eu tenho muito orgulho de ser pai de Daniel, Sara e Pedro, eu tenho muito orgulho de ter amigos. Hoje eu vim para cá super emocionado quando eu cheguei aqui. Eu tenho muito orgulho de poder dizer na minha igreja assim, ó, vamos junto, e a galera se reunir para ir, porque esse é o nosso dia a dia, a gente está junto sempre. Poder ter amigos de caminhada. Agora, se um cara, não, você tem sucesso na sua vida profissional, tem também. Além disso, como disse Carlos aqui, né? A gente tem empresa, tem outros trabalhos, tem tanta coisa, mas não é sobre isso não. Eu já fui muito vaidoso nessas coisas, hoje eu não ligo para nada disso. Sendo muito honesto com você. De coração. Eu queria que você pudesse se avaliar. E você pudesse daqui para frente decidir ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido. Quem sabe a gente pudesse, não, mas eu já sou. Como diz Dom Paulo, né? Não há nada tão bom que não possa melhorar. Quem sabe a gente pode voltar para casa e a mulher olhar para a gente e dizer assim, aconteceu alguma coisa com esse cara. A gente dizer que ama mais. A vida é tão curta. A Bíblia vai dizer que é como neblina, que pela manhã logo se dissipa. Assim é a vida. É uma hora da gente amar mais, de perdoar mais. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu desafio. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que no meio dessas lutas, o Senhor continua trabalhando. Amém? Amém. Veja Deus nisso. Não veja Deus só no dia bom, não. Não veja Deus só quando a bênção chega. Não veja Deus apenas quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem é fácil. Gilberto disse que demorou 2 anos, né? Para ele terminar umas cadeirinhas que eu fui enganando ele, né? Eu disse, faz só uma, né? Comigo também não foi diferente, não. Para eu terminar o primeiro semestre do meu seminário, eu demorei 2 anos. De luta em cima de luta. A ponto do reverendo Daniel, Núzio Daniel, que a gente lembrou hoje, Zé, e Lucas. Ele olhou para mim e eu disse assim, não vou mais, não tem condição de ir para o seminário, não consigo concluir, não. E se eu contasse aqui, daria um rolho gigante para eu contar, um testemunho gigante. E ele disse assim, seja bem-vindo, a caminhada da vida cristã e a caminhada pastoral vai ser repleta disso. Se você esperar o melhor dia para seguir o sim de Jesus, esse dia nunca vai chegar. E hoje eu estou aqui, anos e anos, passando já de décadas aí do seminário, que eu nem lembro mais, eu sou ruim com as datas. Eu queria ter a cabeça do bispo Carlos, que ele lembra as datas de tudo. As datinhas ele diz tudinho, data e hora eu não lembro de nada. Toda vez ele pergunta assim, a tua ordenação, quando vai naquelas filas, né? O mais antigo, o mais novo, não sei o que, eu nunca sei a minha data. Só sei que já faz alguns anos já. Eu não sou bom com essas coisas de data. Mas hoje, depois de olhar para trás, eu posso dizer que, talvez assim como Davi, que Deus livrou ele de urso,
leões. Davi venceria também o filisteu. E eu não sei se você consegue fazer uma lógica agora. Entende que é como os estágios da vida cristã. Está doendo hoje, está sofrendo hoje, gera dúvida. Tenha certeza que o Senhor está com você hoje, preparando você para o amanhã, porque a Bíblia diz que Deus está no amanhã. O problema é que o que está doendo hoje, a gente às vezes fica tão louco, tão perdido, que a gente esquece tudo que Deus já fez na nossa vida. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele já fez por mim? Quando foi que Ele abandonou você? Quando foi que você não venceu? No gabinete pastoral, quando as pessoas chegam passando por esse processo de dor, por dentro muitas vezes eu fico sorrindo e dizendo: Deus, Tu está trabalhando na vida dele. Deus, Tu está forjando. Deus, Tu está quebrando. Deus, Tu está reduzindo a nada para refazer tudo de novo. Só que esse é o mundo espiritual que nós não estamos acostumados. Porque no mundo que a gente vive é a inversão de valores. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o menor aqui? Sendo honesto mesmo, assim, vamos. Papo de homem, né? Alguém aqui quer ser o menor? Não, né? Ninguém quer, pô. Mas a Bíblia diz que quem ser o maior, para estar em lugares altos, nunca se viu um homem de joelho. Nunca se viu um homem tão forte quanto ele está de joelho. Quantas horas aqui vocês dedicam de oração pela casa de vocês? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo de dedicação à leitura da palavra? Não é aqueles textinhos prontos não, que a gente copia e manda no WhatsApp, né? Pare com isso, meu irmão. Querer mostrar uma espiritualidade que não aguenta nada. Que no primeiro deserto a espiritualidade vai embora. Você não precisa mostrar nada para ninguém, não. O Senhor conhece você. Jesus ensinou como a gente devia orar. E fecha a porta do teu quarto. Quantos estão dispostos aqui a largar o Instagram, fechar a porta do quarto, buscar o Deus em secreto e Ele se revelar em secreto? No dia que você experimentar isso, você larga a vida de menino e começa a viver uma vida de maturidade espiritual. E aí pode, como foi dito aqui, pode cair chuva, meteoro, desgraça, o que for, e você vai dizer: eu conheço o meu Deus. Ele me livrou dos leões, Ele me livrou do urso. E tudo isso, Deus vai trabalhando na gente no cotidiano. O mesmo Deus que livrou a gente ontem, vai livrar hoje, vai livrar amanhã. Amém? Glória a Deus. Aquece o coração, relembra. Às vezes a alma da gente está tão agitada, diz para a alma assim: ó, minha alma, se acalma um pouquinho. Deus já fez tanta coisa por mim, Ele vai fazer de novo. E às vezes a gente está, no canto da parede mesmo assim, porque eu costumo dizer que quando há saída, é muito bom. E quando a gente já está no canto da parede que não tem mais para onde ir, não é sobre recurso financeiro, não é sobre conhecimento, é a gente olhar e dizer o seguinte: nada do que eu tenho, nada do que eu sei, nada do que eu posso vai resolver minha situação. E eu digo, aí você vira candidato top 1 para receber dele a sua graça e o seu poder. E aquilo que você está chamando de desgraça, aquilo que você está vendo como algo muito ruim, vira testemunho para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender que quando a coisa está doendo, para um homem de Deus e para um cristão vai virar testemunho? Você consegue entender que quando Davi estava agarrado com aquele leão e com aquele urso, virou testemunho para dizer que aquele homem que anda com Deus vence leões, vence urso, venceu o filisteu. O problema é que poucos homens teriam coragem de ir atrás daquele filisteu, daquele incircunciso, e encarar, porque humanamente falando era impossível. Mas Deus não trabalha apenas no possível, Deus trabalha também no impossível. Só que o impossível é pela fé. E a fé é um campo que a gente conhece pouco, porque a gente tem muita crendice, a gente tem muita superstição, a gente dá muito nome de fé no que não é fé. Mas fé tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré.
Então, ainda que o colega do lado diga assim, cara, ferrou, agora não tem jeito. Tem jeito sim. Não tem nada impossível para Deus, não. Nada. Ele levanta o caído, ele restaura, ele muda o diagnóstico, ele pega a família destruída e refaz a família para que as pessoas possam olhar lá fora e dizer, meu Deus, aquela casa era destruída e hoje aquela casa é linda, para a glória de Deus. É assim que ele faz, é assim que ele fez na minha vida, é assim que ele fez na nossa vida. Deus está usando sim as lutas para nos forjar, para nos moldar. O que cabe a gente é exercitar a fé. O que cabe a gente é colocar o coração no lugar certo. E eu queria que você entendesse, meu irmão, que a fidelidade precisa ser nas pequenas coisas, não são nas grandes. É no ordinário do dia a dia que a gente precisa ser fiel a Deus. Porque quando a gente permanece fiel nas pequenas coisas, o Senhor nos prepara para coisas maiores. Amém? Quando a gente permanece fiel a Deus no pequeno, no diário, no dia a dia, quando ninguém está vendo, Deus coloca a gente em lugar alto. O problema é que a gente deseja um lugar alto, mas não quer pagar o preço de intimidade com o Senhor. Eu quero concluir em uns 5 minutos aí do meu tempo certinho, viu, Murilo? Vou concluir dentro do tempo aí. 1 Samuel 17:45 diz: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, no nome que tem todo o poder, no nome que domina todas as coisas. E às vezes a gente precisa ter essa autoridade de dizer: eu vou sair hoje de casa para vencer uma batalha no nome do Senhor, eu vou sair de casa hoje para enfrentar um leão. A gente costuma dizer, né, que todo dia a gente mata um leão, mas tem gente que mata 10 leões por dia. O problema é que muitas vezes a gente entra em cansaço e sobrecarga, porque a gente está matando o leão na nossa força. E Davi não disse: eu vou atrás desse incircunciso para vencer na minha força. Davi disse: não, a minha devoção me leva às minhas atitudes. Se você tem uma vida com Deus, a sua atitude vai ser diferente. Davi disse: eu vou. Tu vem com espada, com lança, com capacete, você é tudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi pega a sua fenda, o famoso, não sei como é que chama aqui em Surubim, lá na minha terra chama badoque, aqui chama como? Como? Balhadeira. Baleadeira, né? Estilingue. Pronto, lá também a gente chama estilingue também, né? Veja, seja honesto comigo, isso parece história de doido. Davi era muito doido. Davi era parecido com a gente, pô. Davi, quando ele, não, matei um urso, matei não sei o que, eu fiquei imaginando, agora ele vai acordar que é mentira, né? Esse cara não fez isso, né? Mas Davi andava com Deus, e não tem nada impossível não, e parece loucura pra gente mesmo. Às vezes Deus vai confundir a gente, que a gente não consegue entender como é que Deus usou homens que para o mundo já estavam à margem. É isso que Ele tem feito aqui nessa cidade, na minha cidade, nessa terra. Homens aqui, pastores, que cada um aqui com a sua história, são muito improváveis, e Deus nos levantou para uma geração, para a gente abençoar tanta gente. Davi disse a palavra certa: eu vou no nome do Senhor. Mais uma vez Davi mostra a sua devoção, sua confiança plena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, né? A gente falou tanto de ser homem, né? Coragem não é ausência de medo, tá? A gente pode ter medo, e medo faz parte da nossa natureza. O medo não pode dominar a gente. Mas coragem não é ausência de medo, mas é a presença da fé, que nos ajuda a perseverar. Vou explicar essa para você guardar, que eu estou finalizando, viu? Coragem não é ausência de medo, mas é perseverar na fé. Porque só chega quem persevera. A gente começa um curso de teologia para pastor. Muitos querem ser pastores, viu? Talvez aqui tenha muitos aqui que digam assim: eu queria ser pastor. Faça outra coisa, não invente ser pastor não. Pastor é negócio de doido. No seminário a gente começa uma turma com 60, termina 5. É menos de 10%. E talvez você se pergunte por quê. E eu vou dizer a você por quê. Porque muitos entram no
numa ideia, no ideal de vida pastoral, mas poucos vão continuar perseverando pela fé. E a gente é chamado nessa manhã aqui para perseverar na fé. Eu me lembro que um dia desse Tatá estava comigo e ele perguntou assim: pastor, eu já vi o senhor falando tanto sobre perseverança. Seja bem-vindo, Tatá. A vida cristã é sempre assim. Todas as vezes que eu falo com o Gilberto, ele sempre diz, eu pergunto como é que estão as coisas. Eu acho que ele já tem copiado essa frase. Ele diz assim: tudo do mesmo jeito, continuo perseverando. Ele sempre diz isso. Seja bem-vindo. A vida adulta é uma caminhada de perseverança. Sem perseverança a gente não chega a lugar nenhum. Davi nos ensinou que a vitória do homem vem dessa devoção inabalável num Deus que não muda, que não há sombra de variação. Imagine comigo agora: eu mudo, você muda, nós somos instáveis, mas o Deus que você serve é imutável. Amém? Amém. Isso traz uma confiança de você acordar pela manhã, ainda que choroso, ainda que triste, você olhar para o céu e dizer: o meu Deus não muda. Ele não muda diante das circunstâncias, ele é imutável. Eu não sei se você, eu encho meu peito e eu agora me sinto mais forte do mundo. Agora eu entendo qual é o sentimento que estava em Davi, porque a devoção de Davi era a confiança completa, que assim como Deus havia livrado ele de tantas vezes, Deus o livraria diante do Golias. Davi tinha certeza que Deus estava com ele no barco. Às vezes a gente precisa convidar Deus para o barco, Deus para a nossa casa. Se está meio bagunçado, convida Deus. Mas não convida ele meia boca não, que é que nem a onda do mar, viu? Nada vai acontecer. Mas se você confiar plenamente, o Senhor será seu braço forte. Só isso. Ele será sua com total confiança. Em quem você confia, você pode declarar com sua alma: eu confio no Senhor dos Exércitos, no Deus que pode tudo. Foi isso que Davi disse: você vem com espada, você vem com armadura, com capacete, eu vou no nome do Senhor. E assim tem sido a vida pastoral, e eu quero desafiar você nessa manhã a buscar no Senhor a sua vitória, a depositar nele a sua total confiança. Eu quero convidar você a ser conhecido na sua casa, não pela rede social, mas na sua casa. A sua mulher declarar que você é um homem de oração. Os seus filhos declararem e dizer: o meu pai é o meu pastor. Imagina você perguntar ao seu filho: como é o nome do seu pastor? Ele dizer assim: não, olha, pai, o senhor está falando daqui de casa ou lá da igreja? Que orgulho, hein? Imagina, cara, seu filho dizer assim: não, o senhor é o meu pastor aqui na minha casa, o senhor é o meu sacerdote. É no seu colo que eu choro, é no Senhor que eu confio. É no Senhor que vai estar comigo no dia da peleja. É o Senhor que vai estar comigo quando as coisas derem errado. Talvez o meu pastor nem saiba. Você tem que ensinar aos seus filhos o que é o ministério sacerdotal, para ele poder saber disso. Senão ele não vai saber. Ele vai achar que o pastor dele é o cara do YouTube. Aí a gente está perdido. Uma geração guiada pelo YouTube. Que o Espírito Santo de Deus capacite vocês nessa manhã a serem líderes fortes no Senhor, a serem sacerdotes espirituais da casa de vocês, a serem líderes no trabalho de vocês. Que o Senhor derrame sobre vocês nessa manhã poder, para que o nome dele seja glorificado através da vida de vocês, e que todas as lutas elas caiam por terra diante daquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, e que você deposite sua total confiança, o seu coração no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém. Deus abençoe vocês. Amém.